Olá, é um prazer estar novamente com você em mais um podcast Deus Ouve Elas. Eu sou Losane Winter. Jéssica Machado, Lana Carvalho, Cat Lopes. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso tema dessa segunda temporada, que é Espelho, Espelho Meu. Espelho, Espelho Meu. E hoje a gente vai tratar de assuntos bem pertinentes ao tema. A gente vai falar de algo que está muito em voga atualmente e que tem sido muito discutido, não só nas redes sociais, mas também por profissionais que lidam com essas questões. Então, nós vamos estar falando sobre autoestima, algo que a gente já pincelou no episódio passado. Então, se você ainda não sabe do que a gente está falando e como será essa segunda temporada, dá uma corridinha lá e veja o primeiro episódio, você então terá uma noção geral daquilo que a gente vai estar conversando sobre esse tema Espelho, Espelho Meu. E hoje o nosso assunto é autoestima. Então, antes da gente começar propriamente a discutir dentro do tema de autoestima, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é o que é autoestima. Porque a gente ouve muito falar de determinadas coisas, mas às vezes a gente não para conceituar. E eu, particularmente, acredito que nosso entendimento a respeito ele acaba sendo ampliado quando a gente parte do princípio do que a gente sabe do que a gente está falando. Então, para vocês, meninas, o que seria, então, autoestima? Como que a gente poderia definir isso? Bom, segundo o dicionário, a autoestima é a imagem e a opinião, sendo ela positiva ou negativa, que cada um tem e faz de si mesmo. Então, a gente pode dizer aí que a nossa autoestima é aquilo que a gente vê e se sente da nossa autoimagem. Então, a gente já tem um ponto de partida quando a gente fala de autoestima, que tem a ver exatamente com o pensamento, com a estima, o afeto que eu tenho em relação a si mesmo. Então, quando a gente fala de autoestima, eu tenho que dizer o seguinte, tem que ter em mente que até para saber se a minha autoestima ela é saudável, ou seja, positiva ou negativa, é saber se eu realmente estou satisfeita comigo mesma, estou satisfeita com a minha identidade, eu tenho confiança em mim, eu valorizo a minha própria pessoa. Então, na verdade, a gente pode resumir a autoestima em uma única sentença, que é o amor que eu dedico a mim mesma. É bom não confundir autoestima com narcisismo, tá? Narcisismo é uma outra coisa. Mas quando a gente fala de autoestima, a gente está trazendo, então, esse aspecto que cada um de nós deve desenvolver para viver de maneira saudável os nossos relacionamentos que têm a ver comigo mesma, com os outros e, inclusive, com o próprio Deus. E é como é o nome até desse nosso episódio hoje, né? Como eu me vejo. Porque, como a gente já falou lá naquele primeiro, muito além do que a questão física, isso é muito mais profundo, né? Como a gente se vê nas diferentes áreas da nossa vida. E, né, como a Lô falou, isso afeta muito o amor. Então, se eu não me vejo de uma forma boa, eu vou ter dificuldade para me amar. E também, eu acho que, né, o amor... Ai, gente, essa temporada inteira tá toda interligada, né? A gente também vai falar um pouquinho mais para frente de amor próprio e tudo mais. Mas tá, realmente, a autoestima, como ela falou, tá muito ligada a esse amor e como a gente vê, como a gente se vê nas diferentes áreas da nossa vida, né? E se nós pensarmos que a autoestima ela é construída através do meio que nós crescemos, das emoções, das crenças, de religião e todo meio, é também correto eu pensar que eu também preciso desconstruir em algum momento todo esse meio
né, que reflete em mim, para que eu me enxergue através dos olhos de Deus. Porque, querendo ou não, no começo a gente se olha muito no que é o outro, né, para mim. Tipo, o eu nasce a partir do outro, assim como o outro nasce a partir do eu. Então, você tem que, às vezes, desvencilhar para conseguir realmente se enxergar e não ver apenas o que o outro vê em si, né? Isso. É muito interessante uma aplicabilidade dentro disso, dentro do que a Cat comentou, inclusive a Jéssica, é esse aspecto. A Bíblia fala, né, Paulo fala em Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, obviamente, ele está falando da questão da salvação, né, que a fé vem a partir do que a gente ouve. E quando a gente pensa no sistema de crenças a respeito de si mesma, Provérbios vai dizer assim, que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Ou seja, à medida que o homem crê, da forma como ele crê no seu coração, ele é. Então, se a gente pega esse aspecto de fé, não a fé salvadora, mas nesse sentido daquilo que eu creio, nós vamos perceber que o que eu creio a respeito de mim, o que eu creio a respeito dos outros, acaba fundamentando esse sistema que a gente vai chamar de afeições, né? Ou seja, aquilo que eu devoto a mim, aquilo que eu devoto ao outro em termos de afeição. Então, eu particularmente acho muito pertinente quando a gente começa nesse sentido de perceber o que eu construí a meu respeito, no pensamento a meu respeito, e o que de fato isso é verdade, o que é mentira. Né? Porque quais foram as mentiras, se a gente pensar assim, quais foram as mentiras que eu acreditei ao longo da minha existência e que fundamenta a minha autoestima, aquilo, o valor que eu dedico a mim mesmo, o amor que eu dedico a mim mesmo e também a afeição que eu dedico ao outro. Então, a gente vai perceber que isso está muito relacionado, porque como a gente é construído enquanto ser humano, a gente é construído a partir do outro, porque como a gente comentou, acho que, né, da outra vez, que o ser humano é o único animal, me entendam bem, né, em termos de compleição, que necessita de um modelo para se construir enquanto ser humano. Ou seja, ele precisa dessas referências, desses referenciais. E quanto dessas referências acabam vindo ou se estabelecendo no nosso ser enquanto crenças. Então, a gente precisa avaliar realmente, quando a gente fala de autoestima, se ela é alta ou se ela é baixa. Então, a gente percebe, a gente pode também averiguar a questão dos extremos aí, por isso que é importante a gente chegar num denominador comum em relação a nós mesmos, no sentido do que é mentira, o que é verdade, a meu respeito, e principalmente quem vai me dar o balizador disso, realmente é a palavra de Deus. Porque isso traz toda a força para nós, a partir do momento que eu tomo essa responsabilidade, isso é meu, né? Então, eu posso, até mesmo como cristã, ter toda essa visão de Deus, do amor de Deus. Mas lembra que lá na primeira temporada a gente falava bastante sobre isso, que não existe várias vidas, né? E a gente tem esse hábito de segmentar. E aqui acontece isso. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, salvou, me ama, nananã. Mas eu tenho toda a força da minha capacidade ou não em mim. Eu trago para mim. Então, se eu não consigo, é porque eu não sou boa, né? É por conta de todo esse meio de coisas que você ouviu e que te construíram tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Então, e dentro desses extremos, você vai se sentir, às vezes, muito incapacitada, eu não posso nada, eu não sou nada, eu não sirvo para nada. E o contrário também é verdade. Eu sou tudo. Eu sou tudo. O mundo não existe sem mim. E a partir do momento que a gente sabe o que eu sou através dos olhos de Deus,
né, daquilo que as Escrituras revelam, é daquilo que o amor de Deus nos mostra, nós sabemos que a força, que a capacidade não está em nós. Tudo vem dele. E a partir do momento que tudo vem dele, tudo posso naquele que me fortalece. Então, muda a ótica. E a partir do momento que a gente muda a ótica, muda ajusta a nossa jornada, a nossa caminhada. Fardos caem. Exatamente. E essa questão da gente setorizar, né, a vida como se fossem várias vidas diferentes, eu vivi muito isso, assim, até recentemente. Eu falei um pouco disso no episódio de Deus e Eu, mas que eu tinha, né, esse entendimento realmente que Deus me ama e eu sou filha e etc e tal. Porque, né, eu cresci na igreja, então eu ouvi isso desde sempre, só que eu não estava conseguindo viver aquilo. E é também o que a gente está falando aqui, né? Por mais que eu tentasse, digamos assim, recuperar a minha autoestima a partir do outro, isso nesse sentido, assim, nem de pessoas aleatórias, né? E não era nem no sentido de ficar buscando a afirmação, comprovação dos outros de quem eu era, de pessoas, assim, diversas. Mas, assim, eu buscava recuperar minha autoestima de quem estava perto, da minha família, meu marido, meus pais, meus amigos. Eu tentava reconstruir essa autoestima a partir disso. Só que, obviamente, né, a gente sabe que não é assim que funciona. E, assim, eu sou crente desde sempre, né? Eu falei, eu cresci na igreja, me bateria de novinha, e eu vivo com Deus desde sempre. Mas como é muito fácil, às vezes, a gente se perder nesse sentido, né? De deixar tantos pensamentos entrarem no nosso coração, tantos conceitos realmente criarem raízes no nosso coração e como a gente se vê, que a gente realmente esquece de olhar para Deus, assim. E quando eu comecei a conseguir de volta aí buscando novamente não saber, porque entre aspas, né, eu sabia, eu tinha ali o conceito na minha cabeça. Mas quando eu voltei a buscar a colocar de volta no meu coração quem eu sou em Deus, assim, melhorou, sei lá, 100%, sabe? E esse melhorar, não só como eu me vejo, mas como eu me porto também. Isso é uma coisa que a gente vai falar também num episódio específico, mas como eu me porto com o meu marido hoje, com os meus pais, com os meus amigos, no meu trabalho, na igreja, tá com uma forma muito diferente, melhor, assim, né? Não no sentido de, agora eu faço tudo perfeito com todos. Não, não é nesse sentido de autoestima, né? Mas de fazer bem feito e com amor e com confiança, sabe? De que aquilo ali é quem eu sou. E uma coisa também que a gente vai falar nos próximos episódios, tem um episódio específico sobre isso, mas ter a autoestima restaurada, digamos assim, melhorou como eu me porto também, né? Não só como eu me vejo, mas como eu me porto com aqueles que estão perto de mim, com quem eu amo e tudo mais. Então, assim, melhorou como eu me vejo e melhorou também os meus relacionamentos e meu relacionamento com Deus. Então, é uma coisa, assim, realmente muito profunda e muito linda. É a gente ter a nossa autoestima e a nossa identidade realmente firmada em Deus. Eu acho que quando a gente se aceita, e aqui é uma questão de aceitação, existe uma expressão que a gente usa, né, bastante, que, nossa, aquela guria tá se achando, né? Eu costumo dizer assim, eu não me acho, eu me encontrei já faz tempo. E a gente se encontrar é justamente isso, saber quem eu sou. É a gente se olhar no espelho sem nenhum filtro, sem nenhuma máscara. E principalmente, aqui, gente, a gente nem está falando de coisas externas. Altura, peso, tipo de cabelo, nada. Idade, nada. Aqui a gente está falando interior, porque flui do nosso interior. E não é o aceitação, aceita que dói menos. Não é isso. É você se olhar no espelho, saber quem você é, você saber lidar com aquilo que você não gosta, porque não gosto. Eu tenho um dedinho no pé, gente, que eu não gosto dele, mas aceito ele, já amo ele agora, mas por muito tempo não quero falar do meu dedinho. Já lembrei, vou chorar. Mas é que nem antes da gravação eu estava comentando, né? Que quando eu era pequena eu tinha um complexo muito grande com a minha orelha.
porque ela é pequenininha. Mas depois eu aceitei, né? Porque a orelha não para de crescer, então você é uma idosa com um tamanho normal de orelha. Até lá eu vou ficar bem. É pequena, Delicada. Até minha sobrinha fala que a dela é maior que a minha. Nunca tinha reparado. Então, é aquela situação da gente se olhar no espelho, nós sabemos quais os defeitos eu tenho, quais as qualidades eu tenho, aquilo que eu tenho que aperfeiçoar, aquilo que eu tenho que correr atrás, quais os meus limites. E principalmente, quando nós nos conhecemos, a gente entende qual é a nossa vocação. Porque muitas vezes a gente se frustra com coisas porque a gente estamos na atuação que não era para a gente estar. E eu não estou falando só profissional, de diversas coisas. Então, o autoconhecimento, ele vai refletir na sua autoestima, na sua autoimagem. E realmente, a autoestima precisa ser muito realista, né? Como você falou, como a Alô falou, no sentido de não viver nos extremos, né? Ou eu sou péssima em tudo, ou eu sou a melhor em tudo. E eu acho que uma coisa que, pelo menos na minha vida, assim, foi um agravante para eu ter a minha autoestima deturpada foi a autocobrança excessiva, assim. Então, assim, eu via coisas em mim que eu não gostava e eu acho que, assim, em alguns momentos eu era bem realista, tipo, beleza, isso aqui eu não gosto. Em outros eu já ia para o outro extremo, tipo, meu Deus, eu odeio tal característica. E aí, como eu queria mudar, eu me cobrava muito, mas daí para o outro extremo da cobrança, né? De me cobrar demais, porque eu tinha que conseguir vencer aquela dificuldade, eu tinha que conseguir mudar a característica de personalidade, eu estava tentando, e aí isso me deixava mais frustrada, porque obviamente eu não conseguia, né? Porque, primeiro, eu não estava colocando aquilo para Deus, né? Para entender o que de fato eu precisava melhorar, e o que era coisa da minha cabeça, e eu estava tentando sozinha, né? Além de não perguntar para Deus, eu também não estava buscando forças em Deus para continuar. Então, para mim, essa frustração da autocobrança piorou muito a minha autoestima, porque o que eu já achava ruim, depois de não conseguir mudar, eu falei, pronto, além de ser ruim nisso, eu também sou um fracasso, porque eu não consigo mudar meus hábitos, eu não consigo mudar as minhas atitudes, eu não consigo mudar meu corpo, né? Como eu falei nos outros episódios, quando eu comecei a engordar e tudo mais. Então, a autocobrança também, para mim, foi um agravante muito grande que trouxe ainda mais frustração e desgosto com a vida, assim, né? Como eu me via. Eu acho que o que a Lana falou, né, da autoestima ser realista, é que a gente tem que saber colocar na balança mesmo, né? Tipo, tanto as questões da coletividade quanto as questões individuais. Porque muito da coletividade vai nos interferir, mas nem todas elas são para mal. Então, a gente tem que saber dosar também e filtrar, né, o que a gente consome, o que a gente ouve e tudo mais. Assim, eu acho que valeria trazer um aspecto da própria Bíblia, no sentido assim, deixando claro, por exemplo, que quando a Bíblia, na sua interpretação, ela tem os aspectos da exegese, da hermenêutica, que não vem ao caso de entrar, mas independentemente desses aspectos ou dessas formas que são utilizadas para a interpretação bíblica e também para estudá-la em profundidade, a gente tem um outro fator relacionado à palavra, que é a da aplicabilidade. E eu acredito que essa aplicabilidade, quando essa palavra ela ganha vida em nós, quando ela se torna aplicável à nossa própria experiência, à nossa construção do relacionamento com Deus, desenvolvimento, melhor dizendo, a gente vai ver que essa palavra ela se torna viva. Por quê? Porque ela muda a nossa direção, ela muda a nossa maneira de pensar. E é por isso que, quando a gente traz essas questões com as quais a gente lida na nossa humanidade, a gente não tem como não voltar ao Éden e ver a história maior. Porque, embora eu seja indivíduo, com a minha própria história, com a minha jornada existencial, eu tenho que entender que tudo isso faz parte de uma história maior, que começou lá no Éden. E é interessante porque quando a gente vai em Gênesis 1,
Se você vai no versículo 26, e exatamente aí se dá a criação do ser humano, e daí ele fala que, Deus fala que criaria o ser humano, né, vamos colocar na linguagem de hoje, o ser humano parecido com ele. Uma versão mais erudita vai trazer, né, assim, a sua imagem e semelhança. Então, pense, quando você pensa na pessoa de Deus, que ele é um ser completo, que não há lacunas, que não há questões. Quando a gente pensa em nós, nessa similaridade com ele, eu acredito que vai mais por essa questão do intelecto, das emoções e da volição. Quando a gente fala de volição, a gente está falando de vontade. E isso foi muito bem expresso em Gênesis 3, que narra a questão da queda, quando Eva usou a volição, mas ali tem outros aspectos envolvidos também, e ela então toma do fruto que não era para comer, e a gente já conhece o desastre, o caos que vem após isso. Então, mas uma coisa interessante, né, ainda em Gênesis 1, que ele vai falar assim, que quando Deus termina toda a sua criação, inclusive a criação do ser humano, ele vai considerar que tudo que ele criou é o quê? Muito bom. Muito bom. Então, quando a gente fala de autoestima, a gente tem que entender, eu parto desse princípio, que Deus me criou, e a gente, claro, a gente divide aí, né, entre antes e depois da queda. Se a gente olha a nossa condição antes da queda, que era uma condição completa, integral em Deus, porque imagina só, gente, eu amo isso. Quando você vê o coração de Deus, que por que ele não criou o homem primeiro? Você vê que existe uma organização nessa construção desse ambiente aonde ele colocaria esse ser humano. Então, ele propicia todo esse ambiente para colocar esse ser humano, ou seja, não havia falta de nada ali. Então, e quando eu falo nada, eu não estou falando só no aspecto, vamos dizer, físico, da coisa material, mas não havia falta de relacionamento do homem consigo mesmo, do homem com seu semelhante, que era a mulher, no caso, e nem tampouco com o próprio Deus. Então, quando a gente olha esse aspecto, e quando a gente, antes da queda, onde Deus declara sobre nós, cada um de nós hoje, porque ele estava vendo cada um de nós, o mundo inteiro, ele estava vendo lá, e ele declara, é muito bom. Então, nisso, a gente percebe que depois da queda, o que acontece? Esse caos que ocasionou e que trouxe toda essa tragédia de pecado em relação à humanidade, né? A gente percebe que o seguinte, que a declaração de Deus a despeito do pecado, ela não mudou. E a gente tem que partir daí, na minha opinião, quando a gente pensa em reconstruir a autoestima, quando a gente pensa em trazer de volta aquilo do qual eu fui, vou usar essa palavra, do qual eu fui despida por conta da queda. Então, eu fui despida da saúde, vou falar da saúde mental, da saúde emocional, inclusive da saúde espiritual. Então, quando Cristo vem, ele traz essa restauração, ele instaura esse novo tempo, sim, onde a gente pode retornar à presença do Pai e sermos vestidos por Ele, né? Ou seja, de encontrar nele, de fato, tudo aquilo que nós temos sentido falta. Então, se nós temos sentido falta de amor, de afeto, de compreensão, de valorização, aonde eu vou encontrar? Se não nele. Então, esse, para mim, quando a gente fala de autoestima, de realmente de restauração e de caminhar
num percurso que realmente traduz-se em vida, não há como alcançar isso sem a pessoa de Deus. Ou seja, eu repito isso várias vezes. O caminho Deus me deu. Ele me mostrou a direção, mas o caminhar, a responsabilidade de caminhar nesse caminho, sempre vai ser minha. Eu acho que vale lembrar um versículo que está em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, o 3, 7 ao 10. Vou ler só um trechinho aqui que diz assim: Quando vejo cada parte do que tu és, fico maravilhado com a obra das minhas mãos, pois sussurrei palavras de anseio e desejo e vieste à existência. Tu és bela e eu me comprazo em ti, corpo, alma e coração. Tu és o meu desejo. Quando viras o rosto envergonhada e desprezas o que fiz, ainda assim eu te alcanço com paixão suave. Tu és minha amada e eu sou teu. Eu amo Nossa, poder expressar, eu sou dele, ele é meu. Que, nossa, uma coisa assim que Ai, eu vou chorar. Ai, segura o fôlego. Acabei assim, né, tipo, de tocar, acabou de tocar em mim isso, assim. Deus, sendo Deus, ele se faz nós. Tipo assim, você é minha e eu sou teu. Sim. Tipo, gente, quem sou eu, sabe, para Deus dizer para mim, falar, virar para mim e dizer, eu sou teu, sabe? É um tipo relacionamento. Sim. Né? Ele nos criou para este relacionamento. É que a gente esquece que a gente é a criatura mais importante de toda a criação. Porque querendo ou não, em tudo ele falou, né? Faça-se céu, faça-se. A gente não. Ele nos moldou. Ele soprou nas nossas narinas. A gente esquece, né, a importância que a gente tem para Deus, porque somos a obra mais querida da criação. Sim, e foi um pouco do que eu falei até na última temporada, né? No finzinho, assim. Eu tive uma fase, assim, bem ruim de relacionamento com Deus, no sentido de eu buscar a Deus, né? E porque eu senti, era a questão do amor próprio, né? E de não ter cuidado comigo mesma, mas no sentido de, assim, se eu não buscar a Deus, beleza. Quem vai ser danificado por isso sou eu, porque, né? Deus continua sendo Deus, ele não precisa de mim, né? Tipo, necessidade. E daí, então, que Deus, né, veio e me falou toda a questão de, tipo, é como o nosso pai mesmo, né? Tipo assim, pai terreno, assim, de, cara, meu pai não depende de mim, mas ele gosta, ele ama que eu me relacione com ele, que eu esteja com ele. Então, se meu pai na terra é assim, imagine o próprio Deus. E conseguir a cada dia mais entender essa visão como desse versículo, né? Tipo assim, tu és minha e eu sou teu, assim, esse amor que arrebata e que realmente, como a Alô falou, assim, sabe quem nós somos na integralidade, assim, e nos fez na integralidade, por mais que veio a queda e veio o pecado, ele ainda assim, mesmo depois de pecar, como a Alô falou, né, mesmo depois ele vê tudo, saber tudo que ia acontecer, dizer, e ainda assim dizer, é muito bom, mesmo depois do pecado, ele ainda nos dá essa oportunidade de voltar. E ainda nos dá essa oportunidade de buscar sermos integrais nele. E isso é muito constrangedor, assim. Eu acho que o ser humano, ele é assim, ele tem as portas escancaradas do coração e da mente para ouvir tudo. E é impressionante como o que ele retém não são as coisas boas. O que ele retém de primeiro, tanto que o pecado está aí, né? E nós, e agora vamos falar aqui nós como cristãos, tá aí, a gente peca, sabendo que é pecado. Então, é a guerra. A gente tropeça mesmo vendo a pedra ali bem na frente. Então, nós damos ouvidos a essas... A Alana usou essa expressão, a essas mentiras, e elas criam raízes profundas no nosso coração, a ponto que a gente não dá valor às verdades de Deus para a nossa vida. E quais são as verdades de Deus? Por que é tão difícil a gente acreditar num amor que não se calcula, que não se compara?
Por que é tão difícil a gente crer num Deus que cuida, que nos criou, que nos formou, que nos ama? Investiu tanto, né? Investiu a ponto de dar a tanto. si mesmo. Então, Verdade. não, a gente prefere ficar do outro lado. Ai, Deus te ama. Ai, mas o meu marido, mas fulano disse, mas eu acho. Então, assim, nós sempre damos ouvidos ao outro lado. Parece, gente, aqui eu vou colocar um aspas bem gigantesco, né? Que o diabo vence essas batalhas na nossa mente. Porque é aquilo que a gente dá ouvido, é aquilo que vai dar importância. Um exemplo comum, a gente indo desabafar com as nossas amigas. Por quê? Por quê? A gente chora, acontece. E elas estão lá quantas vezes? Falando e nos aconselhando, e palavras de encorajamento, e palavras de ajuda, e apoio, e sustento, e você lê a Bíblia, e você ora, e nananana. Terminou tudo aquilo, 2 dias de conversa no WhatsApp. Ai, mas não gera transformação, a gente não vira chave. E a autoestima, ela é isso, a gente precisa virar essa chave. Existe um amor real, existe um amor profundo, existe um amor sincero, existe um amor que nós fomos construídas, fomos formadas com esse amor fundamentado. Essa é a nossa base, o amor de Deus. Somos criação, nos tornamos filhos por adoção, e o sangue de Jesus nos purifica de todo mal, e nele nós temos essa revelação de propósito, essa revelação dos nossos dons e talentos, essa revelação daquilo que nós podemos fazer, onde a gente precisa atuar. Enfim, nele nós temos todas as informações que a gente precisa. Basta a gente buscar e ajustar o nosso foco para aquilo que é verdade. E em Deus nós temos a verdade, porque Ele é a verdade. E é aí que a gente destrona o diabo da nossa vida. Porque o sangue de Jesus, ele tem poder sobre todas essas batalhas que nós enfrentamos na mente, que desce para o coração e que vira atitude. Então, quando a gente fala assim que a gente precisa olhar para Deus, não é só um chavão, não é papo de crente. É porque Ele é a fonte, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Amém. A Bíblia diz isso, né? Aleluia. E continuando mesmo esse pensamento, né, da gente olhar para as verdades que Deus tem para nós. E, obviamente, né, depois de todo esse nosso discurso, assim, a gente precisa olhar para Deus e focar em Deus, olhar para as verdades bíblicas que Ele nos traz. Mas se você está começando nessa jornada, né, de reconstrução de autoestima, a gente sabe que, como a Cat falou, né, o desabafo com as amigas e tudo mais, é muito importante ter pessoas que nos apoiem nesse processo e pessoas de Deus, que o exemplo que a Cat bem deu esse exemplo, né, que é tipo assim, quando você não tá bem, são pessoas que vão te dar palavras de encorajamento, que vão te trazer a palavra de Deus, vão te lembrar a palavra de Deus. Então, né, lógico, Deus é a nossa base e você precisa também de pessoas que vão te ajudar. Então, tente filtrar e escolher muito bem as pessoas que você vai deixar fortalecer a tua autoestima e reafirmar quem você é. Porque precisa ser pessoas que te conhecem, que te amam, que têm a verdade de Deus como a pauta também, né? Porque eu percebo muito isso, assim, de muitas vezes que eu tentei ouvir, como eu falei no comecinho, né? Várias pessoas diferentes, mas sem buscar a Deus. E hoje, que né, eu tô com esse relacionamento com Deus, essa visão de quem eu sou em Deus. E nós precisamos, nessa caminhada, ter pessoas que caminhem conosco, que têm essa visão bíblica, que também tem esse relacionamento com Deus, para que juntos nós possamos nos reafirmar em Deus e ter essa ajuda mesmo, que é o corpo de Cristo, né? É um cordão de 3 dobras, não se rompe facilmente, como diz a Bíblia. Isso não está relacionado só a casamento, né? Isso é para amizade, para o conviver em igreja, para a comunhão. Então, isso também é uma questão muito importante que, né, de passinhos em passinhos, nós vamos conseguindo nos fixar mais em Deus e realmente viver, ser
quem ele quer que nós sejamos dentro da identidade, da autoestima que ele tem para nós. Tem uma canção que diz assim: eu sou quem dizes que eu sou. Fazia muito tempo que eu não escutava algo assim tão forte. Eu sou quem dizes que eu sou. Tem dias que eu só canto esse trecho. É a gente lembrar daquilo que Deus diz a respeito de nós, aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Porque nós somos desafiadas, bombardeadas diariamente com as informações negativas, com os pensamentos negativos, com as comparações negativas, com tudo que é negativo, com inúmeras mentiras. Na escola, no trabalho, no bullying, enfim, tudo que nós vamos fazer, a gente vai se deparar, em algum momento da nossa trajetória, com esse tipo de situação. E aí, como que eu vou reagir a elas? Aí é lembrar. E aí, esse autoconhecimento, essa questão de saber quem eu sou, e faz a diferença. Né? Então, assim, não é autoestima, não é o dia que você está bem e o dia que você está mal. Aí, hoje eu tô legal, tô com a minha autoestima elevada. Aí, hoje eu tô super maquiada, saí no salto, minha filha. O nariz nem... Haja o nariz. Não, a autoestima é interior, né? Não está relacionada ao jeito que eu estou vestida, ao jeito se hoje eu não estou bem emocionalmente, porque faz parte, somos humanos, e é o nosso emocional. Então, e sermos lembrados, né, nesses dias. Lembra lá da nossa primeira... Se você não escutou, gente, a nossa primeira temporada, corre lá, tá bom? Não deixe de ouvir. Nós falamos sobre oração. A oração é pilar na nossa vida. Então, do momento que eu entrego o meu dia a Deus, a minha vida a Deus, tudo é esse relacionamento. E isso faz parte de como eu vou reagir e como as coisas vão bater em mim, né? Utilizar essa expressão, né? Se elas vão me baquear, de que forma elas vão me baquear ou não. Como que eu vou filtrar isso? Você ia falar alguma coisa? Não, é porque às vezes a gente lembra assim, né? Que a salvação, o resgate de Cristo, ele não nos torna super-humanos. Isso. Apenas separados ou santos, mas sem andor, né? Para que ninguém não nos carregue. E às vezes a gente se esquece disso. Né? E a gente percebe dentro desse aspecto pós-queda, a gente entende que nós precisamos voltar a Deus, através desse caminho, porque o próprio Cristo declara que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, Ele é o caminho. O caminhar é meu, mas Ele é o caminho. E quando a gente percebe que dentro daquilo que Deus nos oferece, no sentido de restaurar, eu diria assim, até de ressuscitar o nosso ser criado por Ele. Porque antes de Cristo, Paulo fala que a gente está morto em nossos delitos e pecados. Então, nós precisamos ser ressuscitados. E quando a gente olha isso num cenário maior de ressurreição, a gente ressurge para Deus, né? enquanto o ser que Ele criou, mas também a gente tem partes da nossa vida em termos daquilo que foi morto. Eu gosto muito de Ezequiel, quando ele fala sobre os rios de água viva, que por onde esse rio passar, tudo voltará a viver. Eu gosto muito dessa figura, quando a gente avalia a própria vida e a própria discussão que nós estamos trazendo aqui hoje, quando a gente está falando de autoestima, quando a gente percebe que eu não me valorizo enquanto ser. Tá? Nós não estamos falando de soberba, nós não estamos falando de orgulho, nós estamos falando de voltar ao patamar no sentido do ser que Deus ama e nos faz ser em Cristo. Então, quando a gente fala desse aspecto, a gente vai perceber que tem coisas em nós que precisam realmente, que esse rio de água viva, ele precisa passar por nós para nos trazer a vida,
para que depois esse próprio rio de água viva ele se torne uma fonte em nós para jorrar sobre os outros. Né? Então, essa é uma figura bíblica que o próprio Cristo traz. E quando a gente fala de tantas coisas que a gente luta, mesmo dentro dessa atmosfera, dentro desse contexto cristão que nós vivemos, onde nós sabemos muito bem e proclamamos que Cristo é a resposta, que a solução está em Deus. Mas quanto disso não passa de informação e não de vivência? Então, muitas das coisas que nós estamos lutando, é porque ainda a gente não conseguiu ou não permitiu a ação de Deus de uma maneira que saia da nossa mente, venha para o nosso coração e se transforme em ações, vamos colocar dessa forma. Aplicabilidade. Então, é muito importante quando a gente percebe isso, de que, mas eu sou cristã, tanto... ok. Eu entendo, durante muito tempo, uma coisa que me ajudou foi exatamente, embora a Jéssica não goste da palavra processos, mas tem muitas coisas na nossa vida em termos de restauração que serão processos, sim. E um exemplo que para mim sempre foi muito é esse aspecto assim, que quando que entra o aspecto desse ressurgir para Deus em Cristo Jesus, é como mudar de uma casa, né? Para mim é assim, que eu estava numa casa, eu sou convidada a ir para outra, né? Muito melhor. E só que para mim você não pode levar nada. Você não pode levar nada, mas ninguém sai pelado da própria casa para ir para outra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, mesmo que você deixe tudo para trás, seus móveis, seus bens, etc. E aceite esse desafio de ir para um novo local, porque por entender que é melhor, você sempre carrega alguma coisa consigo. E uma das coisas que a gente sempre carrega para essa nova casa não é esse aspecto tanto material, mas o aspecto emocional. Por isso que às vezes a gente fala assim, quando a gente luta com essas questões e discute sobre autoestima, sobre rejeição, sobre desprezo, por que a gente tem dificuldade com isso? Porque, de certa forma, essa é a bagagem que a gente traz para essa nova casa. A boa notícia, que eu diria assim, é que, de fato, a gente está na nova casa. A gente está nessa nova casa que Deus propiciou para nós. E o tremendo disso é que nessa casa que Ele nos propicia em Cristo, não há falta de nada, inclusive da presença dEle, que é o mais tremendo. Então, quando eu tenho consciência dessa presença, eu posso chegar e dizer assim, há esperanças, é possível sim. Né? Então, nessa convivência de coisas que eu nem percebo, que ainda eu trago em mim, que eu trouxe para mim, às vezes a gente tem tanto apego a determinadas coisas em relação a nós mesmos, que a gente esconde. Mas é nessa convivência dessa presença nessa casa é que ele vai nos convencendo e nos mostrando o que precisa ser feito. Então, isso para mim é muito tremendo quando eu digo assim, e para mim é encorajador poder declarar, eu não estou onde gostaria de estar nessa minha caminhada, mas graças a Deus eu não estou mais onde eu estava, e isso é tremendamente encorajador. Por quê? Porque eu estou vendo a ação de Deus no meu ser, me levando para o ponto que Ele quer que eu chegue. Né, que é realmente essa plenitude em Cristo, né, a partir da ação dele. E isso é tremendo quando a gente traz assuntos como esses, porque a gente está tendo a oportunidade não apenas de se autoconhecer um pouco mais, mas também de reconhecer os próprios impedimentos, no sentido de se apropriar daquilo que Deus dispõe para nós, para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, inclusive em relação à nossa autoestima. Amém. Uau! E tem algo que a Lô disse, que é a questão dos processos, que a gente precisa levar isso em consideração.
Porque muitas coisas vão acontecer na nossa vida de acordo com a nossa maturidade, com a nossa idade, com o momento que nós estamos vivendo, né? Com a situação, de repente, que foi nos imposta, né? Ou que nós escolhemos passar. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque Deus, ele tem o seu Cronos. Kairos. Paga. Deus. Porque o Cronos é nosso. E sabe por que que me deu? Eu lembrei do creme. Não, não tem o creme de Deus. É nós que temos o Cronos. É nós. Suei. Então, Deus tem o seu Kairos. E, gente, a linha do tempo é dele, o modo operante é dele, as variantes são dele, né? A forma como ele vai agir é ele quem decide. Ai, Cat, então eu sou um fantoche na mão de Deus? Não, é porque Deus, ao nos formar, sonhou conosco. Ele tem desígnios, ele tem propósitos, ele, na nossa formação, nos deu dons e talentos específicos. Né? Eu digo isso para o meu filho, ele está aí está indo para 8 anos, ele entrou um pouquinho nessa fase, sabe, está observando os coleguinhas, por que aquele corre mais rápido do que eu, por que eu não consigo aquilo, nananana, e eu preciso fazer ele enxergar ele como um indivíduo nesse momento. Olha, Deus fez você, o que você é. E aqui a gente já vai entrar numa questão de comparação, que é outro episódio, gente. O próximo. Tá? Mas só uma pinceladinha, porque acaba, né? Como a Alana disse, tá tudo interligado. E a gente precisa ter essa consciência. Deus me formou para algo. E como é precioso quando nós olhamos isso. E não apenas, gente, com esse olhar. Hoje nós nem entramos nessas questões daquilo que a mídia impõe sobre autoestima e etc. Né? Que bom que nós fugimos dessa mesmice. Mas, querendo ou não, está ali. É o que está. É a massa de informação. Então, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de ser alguém, de fazer algo importante, a gente pensa nas coisas grandiosas, nas multidões, e a gente precisa trazer isso para o detalhe, porque, gente, o mundo é grande, existem muitas pessoas, e os nossos propósitos são específicos, são individuais. Como eu dizia, né? Eu mostro para o meu filho, sabe essa digital que nós temos, que se formou em você? Ela é única. Ninguém no mundo vai ter outra igual à tua. Isso significa que você é único. E diferente de todos. E isso traz esse propósito individual também que Deus tem para nós. Que pode ser algo aqui, no meu ciclo de vida. No meu ciclo de convivência. Na minha família, no vizinho, E pode ser o grandioso também, multidões, sei lá, outro país, etc. Então, é nós estarmos atentos a essa voz de Deus, a isso que Ele pensa e que Ele quer para nós. A gente tem que lembrar da nossa importância apenas pelo fato de estarmos respirando. Nos tornamos importantes por isso, né? Quantas vezes a gente se pega olhando a natureza e fala, nossa, como a natureza é grandiosa, e esquece de se olhar e ver o quão nós também somos grandiosos. Eu sou pequena. Só em 60. Gente, nós comentamos no primeiro episódio que a gente vai estar falando bastante sobre dois livretos aqui de Ministérios Pão Diário, que é o Transformadas à Sua Imagem, escrita por Regina Franklin. E ela traz aqui um comentário bem pertinente a isso que nós estamos falando. E ela cita Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E ela traz uma reflexão sobre esse versículo que diz assim:
As críticas construtivas têm o seu lugar, mas acusações de fracasso e inadequação não o têm. Quando ouvimos o que os outros dizem sobre nós e sobre si mesmos, nós precisamos determinar se a repetição desses comentários vai fortalecer ou abalar o nosso entendimento de quem somos em Cristo. Amém. Amém. Eu creio que com essa fala, a gente, então, pode considerar o fechamento do nosso encontro de hoje, do nosso bate-papo de hoje, na esperança de que realmente você que está nos ouvindo tenha sido abençoada por essa discussão, tanto quanto nós fomos, que eu acredito, ao trazer isso também, porque nós entendemos que somos filhas de Deus, mas que também estamos em processo. Eu gosto muito de usar em relação a mim essa sentença, que eu sou ainda uma obra em construção até o dia de Cristo. E louvado seja por isso, né? Louvado seja Ele por isso. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Então, assim a gente chega ao nosso final, lembrando que no próximo episódio a gente vai conversar, então vai dar continuidade ao que nós estamos comentando sobre autoestima, mas trazendo de uma maneira mais pontual a questão da comparação. Então, que você possa nos seguir e conhecer mais de nós. Nas redes sociais eu peço perdão, porque realmente eu não sou muito familiarizada com esses aspectos, né, quanto os mais jovens, mas a gente está lá. Né, facebook.com/Pão Diário Oficial, Instagram, Pão Diário Oficial, YouTube, Pão Diário Brasil, e o nosso site pãodiario.org e a página do Deus Ouve Elas, pãodiario.org.br/Deus Ouve Elas. Valeu, Laninha. Então... É do marketing, né? Aí, sou do marketing. Então, por hoje é só, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.